Bem-vindos a mais um episódio da rúbrica Entrevistas de Elite. A pedidos de muitas famílias, temos aqui o Paulo pela segunda vez num curto espaço de tempo. Paulo, antes de mais, obrigado por aceitares este convite. Antes de mais, para quem não viu a primeira entrevista, também já está disponível no YouTube e Spotify, portanto podem ir para trás e ver a nível de contexto. Mas como ficaram tantos assuntos por falar, o Paulo voluntariou-se a voltar de Lisboa ao Porto só para fazer aqui uma entrevista e também para a Isabel pedalar um bocadinho hoje, que ela não tinha pedalado da outra vez. Por isso, olha, muito obrigado. Hoje dispensamos apresentações e se calhar eu retomava com um tópico que ficou por explorar, que é, nós temos ali uma ou duas perguntas, que é a tua parte como comentador na Eurosport. E eu ia-te perguntar um bocadinho como é que chegou a oportunidade da Eurosport. Queres-nos contar um bocadinho esse teu início profissional? Sim, antes de mais, obrigado por estarmos aqui mais uma vez juntos. A minha chegada à Eurosport foi uma surpresa para mim próprio, porque eu nunca pensava chegar a comentador de ciclismo, e foi quando eu fiz de alguma forma o ponto final na minha carreira. Ao contrário de muitos ciclistas que por vezes não são eles que tomam a decisão de fechar carreiras, fui eu próprio que decidi pôr um ponto final. E nessa altura, o Marcos Chagas era quem era o comentador do Eurosport, juntamente com o Luís Pissarra na altura. Marcos Chagas, também para quem não sabe, neste momento faz RTP, não é? Para lá do grande ciclista que ele foi, é o comentador da RTP, já lá vão muitos anos, e na altura trabalhava como comentador do Eurosport. E nessa fase em que eu deixo a minha carreira desportiva, o Marcos Chagas, na altura, arranjou uma namorada que... Trás-os-Montes, cá bem para cima no norte do país, e portanto não havia forma de fazer remotos, e a Eurosport precisava de um comentador, e ele fez uma recomendação ao Luís Pissarra. Estamos a falar em que ano, mais ou menos? 2002. 2002. Em 2002, e portanto nesse ano o Luís Pissarra telefona-me, recomendado pelo Marcos Chagas. O Luís nessa altura já era o responsável já era o da responsável, Eurosport. Sim, só que era uma Eurosport muito pequenininha, tinha acabado, porque a Eurosport na altura estava 1 ou 2 anos antes, estava também metido no pacote da RTP, trabalhava mesmo dentro da RTP, e foi nessa fase em que houve a separação da RTP. A Eurosport tomou, de alguma forma, uma forma, digamos, trabalhando individualmente cá em Portugal, e o Marco estava com o Luís na altura, e depois há a saída do Marco, e o Marco faz a recomendação do Paulo Martins ao canal. De onde é que conhecias o Marco? Do ciclismo, ok. Porque eu era ciclista profissional, o Marco já era comentador da RTP na altura. Fazia com o João Pedro Mendonça, faziam a dupla. Exato. Já nessa fase. E entretanto ele soube que eu ia fazer um ponto final, porque eu tinha feito uma conferência nos jornais desportivos na altura em que ia deixar o ciclismo, e ele sabia dessa informação, e como saiu, houve a recomendação ao Luís. O Luís telefonou-me, perguntou-me se eu estava interessado. Eu na altura já estava a trabalhar como fisioterapeuta. Isto ainda já tinhas tomado a decisão que ias sair de ciclismo ou estavas ali a ponderar as duas coisas? Já tinha tomado a decisão, já tinha abandonado a modalidade, eu tinha tirado um curso de fisioterapeuta, que já estava a trabalhar nesse ramo. Acho que não falamos dessa parte também. Não, na primeira parte da entrevista não tínhamos falado. Eu quando pensei em deixar o ciclismo, depois de uma queda grave que eu tive, eu comecei logo a pensar no futuro e sabia que a minha vida não ia ser muito mais anos dentro do ciclismo como atleta. E então comecei a tirar um curso de fisioterapeuta para ficar ligado, seja dentro do ciclismo ou noutra vertente, e foi o que aconteceu. Já estava a enverdar por essa profissão quando veio o convite da Eurosport. Só por curiosidade, tu fisioterapia acabaste por nunca exercer? 5 anos. Ok. Ainda então, 5 anos, ao mesmo tempo com a televisão, 5 anos ainda como fisioterapeuta. Eu tinha um gabinete próprio na altura e, portanto, podia fazer uma gestão de horários. Pois, se calhar também não havia a quantidade de emissões que há à data de hoje, não havia. Portanto... Nós fazíamos, por exemplo, eu lembro-me de que nos primeiros anos a volta à Itália, por exemplo, era 2 horas que se fazia de direto. Só as últimas 2 horas? Só as últimas 2 horas. A volta à França já se fazia cerca de 2 horas e meia a 3. A volta à Espanha era 1 hora. Ficava ali muito curto. E não havia os monumentos do quilómetro zero. Portanto, era um volume de trabalho bem diferente. E se calhar muitas outras provas de uma semana também nem davam, não é? Não existiam. O volume era muito, muito reduzido na altura. E com o passar da Eurosport a tomar a posse de poder gerir todo o trabalho,
O Luís foi aumentando as modalidades dentro do canal, o ciclismo foi sempre uma prioridade e o volume começou a pender de eu começar a pensar em deixar a fisioterapia, basicamente. Então o Marco trocou a Eurosport por uma namorada em Trás-os-Montes e tu trocaste a fisioterapia pela Eurosport. Para o Eurosport, basicamente sim. Perdura até à data 2, por isso foi um amor de longa data. Foi. E é uma Ou está paixão a que eu ser. tenho, porque é uma profissão que eu gosto de fazer e muitas pessoas às vezes me perguntam e muita gente já me chegou a dizer que eu não me dou com o Marcos Chagas e eu digo, não, eu ao Marcos Chagas, bem pelo contrário, tenho uma grande admiração, sempre tive, enquanto atleta. Que te abriu as portas. E foi ele que me abriu as portas para o Eurosport. Portanto, mas continuas com o contacto com o Marco? Sim. Este ano, por acaso, nós temos tido alguns jantares de ex-ciclistas, onde eu estive e ele não esteve, e onde ele esteve e onde eu não estive. Andaram Mas no ano passado tivemos já em jantares onde estivemos os dois, e portanto não tenho qualquer conflito, isso também para tirar dúvidas. Há muitos rumorzinhos aí, sim, não é? Há rumores que não têm cabimento e que o Marco é um deles. Eu tenho uma grande admiração pelo Marco e, portanto, tiramos essas dúvidas também e um agradecimento público também, porque foi ele que me recomendou na altura a Eurosport. Já agora também, lá está, sei que tens uma ótima relação com o Luís, não é? Como é que tem sido estes anos a trabalhar com o Luís, já desde 2002? Vocês até dividem a cabine, não é? São os únicos. O Olivier está separado. Até se calhar dá jeito, não é? Algumas coisas que eu vou sabendo, dá jeito. O Olivier não está na mesma cabine. Mas eu ia dizer, certamente que é muito bom, mas certamente que trabalhar lado a lado com a mesma pessoa durante também tanto tempo, também traz os seus desafios, não é? Como é que tem sido a vossa relação ao longo do tempo? É assim, a relação sempre foi muito boa. Eu ainda me recordo eu não tinha prática nenhuma de televisão, não é? Portanto, não tinha experiência de nada, a não ser o saber analisar aquilo que se passava e tentar transmitir para casa aquilo que era a minha opinião. Mas o Luís rapidamente, e porque a Eurosport na altura começou a ter uma evolução muito grande, com muitas modalidades, com mais horas de trabalho, e não havia tantos comentadores como nós temos agora no nosso canal, temos cerca de 150, 160 comentadores, o que já é um volume muito grande. Só em Portugal? Só em Portugal, mesmo? Só em Portugal. Não diria. E na altura que eu entro, basicamente, era o Luís Pissarra, era o Paulo Martins, era o Nuno Santos que fazia futebol, e era o João Carlos Costa que fazia os carros. Okay. E basicamente éramos nós os quatro, não havia mais ninguém. E aos poucos e poucos o Luís passou uma pasta do ciclismo, porque no início... só fazia ciclismo, então? Só fazia ciclismo. Pois é isso. E o Luís fazia ciclismo comigo, na altura, para me dar experiência, ensinar-me os truques da televisão, mas fazia tudo o resto. Ainda me lembro dele fazer curling. Olha, que eu ia muito curling para casa, é muito giro, mas imagina, de repente, às vezes, eu acredito que deve haver malta que é comentador e comunica bastante bem, e se calhar ligados ao jornalismo, que de repente tem que ir para uma modalidade que não dominam, não é? E tem que ir comentar curling e de repente tem que fazer um trabalho imenso de preparação. Exaustivo, não é? que digo o Gonçalo Moreira. O Gonçalo. O Gonçalo Moreira começou por estar connosco no Eurosport a trabalhar nas redes sociais. Ok. Mas soube aproveitar muito bem, porque é um excelente profissional, quando lhe foi dada a oportunidade de começar a comentar também. Começou pelo curling. Foi uma das modalidades do Gonçalo. Depois certeza que ele não sabia nada de curling. Não sabia, mas lá está, quando se é profissional e se quer agarrar as oportunidades, tem que se trabalhar. Fez basquete e depois enverdou pelo ciclismo, que era uma coisa que ele sempre gostou, um pouco à imagem do Olivier, e somos colegas de cabine. Certo. Eu, por acaso, ainda agora referiste o Gonçalo, e o Gonçalo também foi alguém que recebemos aqui há uns meses, e ele falava de quão minucioso é o trabalho de preparação, um bocado na linha do que estás a dizer, e mesmo quando já se conhece uma modalidade, como no ciclismo, tens que perceber quem são os atletas, quais são as equipas, qual é o percurso, é um trabalho muito minucioso, eu acredito. Tu ainda o fazes, ou com a tua experiência muitas vezes vais para lá e logo vês o que sai? Depende das corridas. Temos que ser realistas que há corridas que nós preparamos muito mais do que outras provas que nos são mais fáceis. Acho que se calhar não dominas tanto, não é? Exatamente. Uma volta à França é fácil de preparar.
porque estão lá os melhores do mundo e, portanto, e temos 3 semanas pela frente, temos diariamente 5 a 7 horas, portanto, é muito fácil quando estamos 4 pessoas a comentar uma corrida dessa dimensão. E andou o Olivier também nas suas pesquas, a encontrar dados e afins em Exatamente, paralelo, sim, não é? sim, exatamente. Portanto, enquanto uns estão a falar, por vezes nós estamos, e falo por todos nós, o Luís tem um trabalho diferente, ou o Gonçalo, quando são os pivôs dessas corridas, tem um trabalho mais exaustivo. Tem que estar muito atentos, não é? Exatamente. Agora, nós, como comentadores, que estamos ao lado e a fazer a segunda parte do trabalho, é-nos mais fácil, porque estamos mais tempo em silêncio, e nessa parte do silêncio nós podemos fazer determinadas pesquisas para colmatar informações que pode o Luís não dar, ou o Gonçalo não dar, e nós vamos Quais são tapando assim as esses buracos. fontes mais que utilizas? Se calhar o Pro Cycling Stats? Antigamente nós tínhamos o nosso site mesmo interno, com muita informação, e continuamos a tê-lo, mas eu falo por mim, basicamente não utilizo. Porque basicamente são muitas estatísticas e que demora muito tempo para, por vezes, a ir a encontrar. O Pro Cycling é fácil, o Cycling News também tem dados importantes, depois mais um ou dois sites que toda a gente tem acesso a eles, também é fácil de os adquirir. E o engraçado é, na verdade, às vezes eu tenho essa percepção enquanto espectador, que a malta quando está a procurar, e vou dar o caso do Olivier, sinto que às vezes que ele está lá a procurar e depois encontra algum finding muito interessante, mas depois mais à frente ele vem falar de alguma coisa que foi falada há 10 minutos por ti ou por outra pessoa. E então a pergunta é, tu não sentes às vezes que o facto de estás a procurar perdes um bocadinho a informação, o fio à meada do que está a ser falado e pode haver algumas repetições ou isso não acontece, é muito natural? Não, isso principalmente nas grandes voltas, nós às vezes abstraímos um pouco do que é que o colega está a dizer e perdemos um bocadinho da conversa, ou porque até por vezes, porque já não há os intervalos nas grandes voltas, já não temos, é no digital e portanto não temos intervalos e por vezes nós temos que ou comer alguma coisa ou fazermos outra coisa que não dentro da cabine. Olha, uma saída para ir à casa de banho, não é? Exatamente, e perdemos um bocadinho o fio à meada da conversa. E como não sabemos o que é que foi falado, por vezes, o peixinho amarelo, como diz o Olivier, 2 minutos fora da cabine, por vezes é muito tempo e passa-se muita coisa naqueles 2 minutos. Mas no caso do Olivier, o Olivier é distraído mesmo. Só que ele tem uma faceta incrível que eu não consigo ter, que é quando ele repete a conversa que foi feita 1 minuto antes e nós dizemos ao Olivier, às vezes dizemos em direto, outras vezes em off, comunicamos com a cabine dele e dizemos, Olivier, nós dissemos isso ainda agora há 1 minuto. E ele põe-se a pensar, rebobina, eu sinto que ele está a rebobinar a memória dele para trás, como nós fazemos com a box em casa, ele rebobina com a memória dele e diz, ok, cartão amarelo para mim. Porque ele pensa, ele cai com a noção de que realmente por vezes perde-se um bocadinho. Olha, e essas brincadeiras, eu acho muito dinâmica e também aproveito para elogiar todas essas dinâmicas que vocês têm do escrever no envelopezinho o top 10, o jogo também que vão tendo, mesmo também com a malta que só comenta às vezes, não é? A equipa das tostas. Tudo isso acho que dá o ar à sua graça e eu às vezes também fico, quem é que vai à frente? Será o Paulo Martins a primeiro a apostar? Pronto, todas essas respostas são muito giras. Mas ia perguntar, quem é que normalmente tem essa proatividade e se vocês têm novas ideias, mais dinâmicas, se calhar para lançar em 2026, ou é uma coisa que não tem sido muito abordado por vocês? Destas brincadeiras, em termos das apostas, por exemplo, nós na altura, quando o volume das horas começaram a crescer, nós começámos a pensar, nós temos que arranjar algo que consiga prender as pessoas, não só na decisão da corrida em si, porque nós fazemos aos 50 km do fim, mas termos um incentivo das pessoas todos os dias nos tentarem seguir pela própria brincadeira, não só da corrida, das paisagens, mas de uma brincadeira que possa transpor lá para casa, e há muita gente que faz também esse jogo de apostas em casa, e que nos transmitem as classificações que eles vão tendo. E nós já alterámos pequenas regras, que tem que sempre ser com o aval final do Olivier, porque se ele não der o aval final, as regras não servem. Mas para 2026 eu acho que ainda não há, algo novo, não é? Até porque temos aquele desafio
do Olivier Ai, na Serra. da conquista do Alto da Torre em 2026 E e estamos Serra mais da Estrela. concentrados agora nisso. Isso vai Mas mesmo acontecer? vai mesmo acontecer. E tens acompanhado a forma do Olivier? Eu tenho acompanhado E o que é que podes partilhar aqui com a malta que não chega lá em casa? Ele está assim que a preparar? ele está-se a preparar, está mesmo magro. Eu até já lhe disse em modo de brincadeira que ele tem que fazer botox porque está a ficar com rugas. Mas é pela dieta ou pelo exercício ou por ambos? É porque ele estava forte. Sem Ele é uma dúvida, pessoa sim, sim. alta e estava mesmo forte. E ele agora está magro. Ele perdeu cerca de 25 quilos já. Jesus. E, Se calhar portanto, em 4 meses ou 5, não é? desde a volta à Espanha, basicamente, Pois, terminou é a volta à isso. Espanha, basicamente, 4 meses. 4 mesinhos. E ele perdeu muito, eu até já lhe disse que eu acho que ele perdeu demasiado, porque ele tinha um vício tremendo da comida e ele anda a passar, digamos, não é passar fome, mas não come aquilo que estava habituado. Pois. Não bebe praticamente álcool, que era uma coisa que ele também Isso faz logo gostava. uma diferença grande, sim. Uma diferença muito Mas grande. ele também está a treinar, não é? Faz exercício, não bicicleta ainda. Ainda? Ok. Bicicleta vai começar agora em janeiro, meados de janeiro vai começar a bicicleta. E eu vou fazer uns videozinhos com ele, portanto, vamos ter risota, com toda a certeza. Eu sei que ele está lá em baixo, mas um dia combinar e a ver se também trazemos o Olivier Claro que aqui, sim. para ele também ter uma introdução a sério ao indoor, porque podemos fazer algumas simulações giras, Sim, não é? claro que sim, claro De que umas sim. montanhas, há muitas montanhas, seja no Maiúcho, no Zwift, Mas onde isso for. nem que eu tenha que pôr na mala do carro, ele vem. Isso não há problema. Mas bom, não, fico. Pois, exato, só é isso. Realmente, eu já ouvi vídeos do Olivier que os únicos riscos realmente é porque pode haver mesmo demasiada adesão das pessoas, não é? Sim. E estar em causa até questões de segurança nacional, não é? Sim, mas nós já estamos a tratar nesse campo e agradecemos ao Presidente da Câmara da Já Covilhão. respondeu? Já falámos com ele, vamos ter uma reunião agora breve para acertarmos só coisas que são precisas ser tratadas, mas vamos ter o apoio total da Câmara Municipal, Sim, o que é magnífico. Isto é em relação à segurança, porque era um problema que nós tínhamos, eu e o Olivier, não é? Basicamente porque nós temos noção que vai haver muita gente a querer fazer o acompanhamento da subida. Isso podia acarretar problemas para o Olivier, não é? Porque era ele de alguma pode forma... haver alguma coisa. Sim. Mas vêm boas notícias e, portanto, as pessoas acho que vão ficar satisfeitas com o que vai acontecer. Maravilhoso. Olha, Paulo, espetacular. Vamos aqui a um outro capítulo, falar se calhar um bocadinho do estado do ciclismo nacional. Eu já publicamente já te chamei Senhor Ciclismo e, portanto, é muito bom falarmos do teu percurso, mas eu também quero extrair um bocadinho mais do teu conhecimento, para mim, porque aprendo muito contigo, mas também para a malta lá em casa. Olha, começar se calhar por esta notícia mais recente do desacordo entre Federação e Pódio. Como é que tu vês isto? Não só o que aconteceu, mas também as consequências ou implicações que isto tem para 2026 já. Aquilo que eu tenho falado com amigos meus sobre esse tema, eu, como é lógico, só sei daquilo que sai na comunicação social. Eu acho que as duas partes deviam se ter sentado à mesa, apesar de que tanto um lado como o outro diz que tentaram fazer essas abordagens e que não houve resultados para solucionar o problema, mas eu acho que o que está a acontecer não é bom, até pelos acontecimentos que vieram de seguida, porque a Pódio não se rendeu àquilo que a Federação fez, de lhes tirar a possibilidade de continuarem a organizar as corridas que estavam habituadas a ser organizadas pela Pódio. E eu acho que isso não é no timing certo, até porque nós vamos ter uma volta ao Algarve, que não era a Pódio que organizava, mas é a Federação, e a Federação está com problemas em mãos, no caso do Cândido, que é o nosso presidente, que a volta ao Alentejo vai chegar rapidamente. Num piscar de olhos estamos em cima da volta ao Alentejo, e a volta ao Alentejo era organizada pela Pódio. E portanto vamos ver o que é que, com a situação da Federação ter metido essas organizações na mão do Ezequiel Mosquera, que eu considero que é um excelente profissional, mas que eu acho que vai haver problemas, muito sinceramente. Que tipo de problemas? E porquê que achas? No sentido de que a Pódio, ao não se render e reclamar de que a razão também pode estar do lado deles, apesar de agora já não serem eles a organizar, mas eles podem ir com um processo para cima da Federação e automaticamente... Isso significa que poderá estar em risco haver uma volta a Portugal, por exemplo? Eu já disse em modo brincadeira, mas a falar a sério, que vamos ver se vamos ter volta ao Alentejo inicialmente.
E eu espero que haja, obviamente, porque seria muito mau para as equipas portuguesas se não houvesse a competição portuguesa, porque é das mais importantes. E se não houver a volta a Portugal, então seria o descalabro total. Completamente. E portanto eu espero que isso não Deixava de chegue... haver ciclismo nacional em 2027 quase, não é? A nível Exato. de patrocinadores e Claro. afins, tudo a tirar o pé. É porque isso não é só o contexto do que está a existir entre este braço de ferro da Federação com a Pódio, mas é o envolvimento de todos os projetos das equipas nacionais. Claro. Nós temos que pensar que as equipas nacionais, muitas delas, por vezes têm dificuldades de um ano para o outro, manter os patrocinadores ou arranjar outros novos para manter o projeto na estrada. Imagine se não haver uma volta a Portugal, não haver uma volta ao Alentejo. Portanto, tudo isso iria ser complicado. Eu espero que realmente fique tudo resolvido atempadamente e que o ciclismo nacional não saia prejudicado. Acima de tudo, eu acho que as entidades máximas, e estamos a falar da Pódio, estamos a falar particularmente da Federação, que não deixe cair essas corridas. Tu disseste que conheces o trabalho do Mosquera, tens assim algumas notas e sentes que está bem entregue, portanto vamos assumir, ultrapassando todos estes desafios entre Pódio e Federação, que a nova pessoa ou a nova estrutura tem capacidade para levar o jogo? É assim, eu tive a oportunidade de correr com o Mosquera. Na minha fase terminal de carreira, ele corria em Portugal como ciclista. Eu tive a oportunidade de o conhecer e achei-o sempre uma pessoa 5 estrelas. Ok. Como diretor do Gran Caminho, e nós estrelas só para sermos um bocadinho mais tangíveis, sim, seja 2, 3 qualidades, aqui uma pessoa respeitosa, uma pessoa de palavra, o que é que dirias que são as maiores? Uma pessoa séria. Pronto. Uma pessoa séria. Okay. Daquilo que eu conheço do Mosquera, a seriedade, acima de tudo, foi aquilo que eu conheci como atleta, aquilo que eu consigo me aperceber enquanto diretor do Gran Caminho, não é? Que é ele quem organiza essa corrida, uma pessoa séria, que gosta do trabalho bem feito, que sabe resolver as coisas, que eu acho que também é um dado importante, porque ele teve graves problemas nas primeiras edições do Gran Caminho devido ao tempo, e ele conseguiu solucionar, e nos anos seguintes conseguia continuar a ter equipas do World Tour dentro da corrida, com grandes figuras dessas mesmas equipas em destaque, o caso de Vingegaard, entre outros ciclistas. Mesmo com os problemas que ele tinha de ter que anular etapas, devido ao frio, à neve, à chuva, e portanto uma pessoa que consegue fazer isso com tão pouco espaço de horas, e ele conseguiu no ano seguinte manter a corrida em pé, aumentar os dias de competição, tem que ser uma pessoa muito válida, tem que ser responsável. E tem alguma experiência e provas dadas, sim, não é? Tem que ter credibilidade acima de tudo perante também o ciclismo internacional. Não estamos só a falar do ciclismo nacional. Claro. Ele pode trazer coisas boas, porque pode conseguir trazer também equipas estrangeiras à nossa competição. Achas que vai ser conseguido já para 2026, por exemplo, trazer que 6 equipas de desenvolvimento, como fez a Israel, mas por acaso um bocadinho estranho que venha a Israel a equipa de desenvolvimento e limpou quase tudo, não digo quase tudo, mas ganhou muitas etapas, sim. demasiadas etapas, parece-me, para uma equipa, para jovens de 19, 20 anos, não retirando qualidade, e temos o português, o Daniel Lima, mas honestamente o que nós queremos ver na volta a Portugal é competitividade e maior qualidade. Tu achas que o Mosquera pode trazer um bocadinho isso, a parte internacional? Eu penso que sim. Isso é bom para os espectadores, sem dúvida, mas para as equipas portuguesas também será bom? Perderem um bocadinho... As equipas de desenvolvimento, sim. Eu acho que é interessante porque são equipas que estão mais ou menos equilibradas ao valor das equipas nacionais e faz com que os nossos atletas ainda tenham o incentivo de trabalhar mais e melhor do que aquilo que já trabalham. E eu acho que cada vez nós, em Portugal, estamos mais disciplinados. Nota-se isso pelas próprias médias e competitividade que existe entre as equipas nacionais, que nota-se nos últimos 3, 4 anos, e não é só pelos problemas de doping, que temos de ser realistas, não é só por esse motivo. Eu acho que há um equilíbrio maior. Hoje em dia nota-se que o ciclista português já não pensa tanto em parar no café durante os treinos, já não pensa estar um mês e meio sem treinar. É isso. Hoje em dia nota-se que tu acabas uma temporada e já estás a trabalhar na temporada seguinte. Tem sido impressionante. Eu vou dar um exemplo de uma pessoa que me tem dado bastante bem, que já tivemos aqui, o Daniel Dias, que saiu da Rádio Popular Boa Vista para ir agora para a Tavefer, aos Matinados Mortágua. Ainda não ouvi com as cores, mas estou muito contente porque daqui a 2, 3 dias eles já vão poder vestir as novas cores e é uma equipa que eu admiro pessoalmente. E o Daniel
Ele tem vindo treinar aqui, tem feito as corridas de domingo no Maiús, que são corridas, para quem ainda não conhece, corridas com prize money envolvido mesmo. E ele diz que vai entrar na época, se calhar, na sua melhor forma de sempre, nesta altura do ano, porque realmente não parou. E porque está motivado, e porque com o indoor conseguiu também manter-se ativo, e tudo isso ajuda a manter a competitividade, não só do próprio atleta, mas de todo o ambiente à volta, não é? Claro. Seja dentro da equipa, porque os colegas têm que dar ao chinelo para ser convocados para as voltas que forem fazendo, não é? Volta ao Algarve, eles vão de fazer também, salvo erro, volta à Venezuela, que tem vindo a ser comentada, mas também para os competidores, não é? E, portanto, tudo isso criamos um loop, ou uma bola de neve positiva, que conseguimos elevar a qualidade do ciclismo nacional, não é? Sim, inclusive agora já há vários anos que tem vindo a acontecer, mas agora cada vez mais o ciclocross tem feito parte da ferramenta de trabalho de alguns ciclistas portugueses. Por exemplo. Não são muitos ainda aqueles que aderem, mas já temos mais. Por exemplo, o Hugo Nunes, não é? Que vai com a ambição de ser campeão nacional, por exemplo. E portanto eu já lhe disse que vou vê-lo e gostava de o ver envergar a camisola de campeão no dia 11 de janeiro. No caso do Daniel Dias, eu tenho falado algumas vezes com o Daniel nos últimos tempos e tive a oportunidade de lhe dizer, um dia que eu tivesse um projeto, o Daniel faria parte dos 6 ciclistas que a minha prioridade era contratar. Portanto, ele faria porque é um ciclista que é um polivalente. É um ciclista que fecha bem a sprintar num grupo restrito. Verdade. Não é um trepador nato, mas defende-se bem. Sem dúvida. E é um bom contrarrelogista. Portanto, eu acho que qualquer... Um ótimo contrarrelogista, quase diria, não é? Sim. Se ele estiver fresco, sim. E vimos o que ele tem feito nos prólogos, por exemplo, não é? E depois é um ciclista que tem 23 ou 24 anos. Portanto, isso. Quando tu queres fazer um projeto, não podes ir só adquirir ciclistas com experiência e dados adquiridos. Aí digo-te, é uma pessoa também mais do que isso, importante falar, que é, tu na equipa que tu queres, tu não queres atletas pouco éticos, pouco sérios, e o Daniel, para além disso, é honesto, é sério, é trabalhador, é dedicado, não é? Sabes que eu achei engraçado no Daniel porque eu já o admirava. E eu não sei porque é que, quer dizer, admirava-o como atleta, obviamente, mas eu não trocava mensagens com ele, não falava com ele, portanto não conhecia o feitio da pessoa. Mas achava que havia ali qualquer coisa que ele era muito parecido comigo. Então, o que é que eu vou de coincidência com o Daniel Dias? É que ele faz dia 29 de julho, no mesmo dia de aniversário do Paulo Martins. E, portanto, é um leão puro. Ou seja, não sendo só o signo, ainda por cima calha no mesmo dia. No mesmo dia. Mas isto vem ao encontro de que eu achava que o Daniel, e acho que o Daniel é um belíssimo ciclista, que tem tudo para evoluir e ser um bom atleta no nosso pelotão, e espero que ele tenha a oportunidade de correr a nível internacional. E ele falavas do ele estar-se a preparar, a pensar logo no início da temporada. E quando tu falas com um atleta e que ele te diz que eu gostava de ir a uma volta ao Algarve e ser protagonista e ganhar uma camisola na competição, portanto, vem ao encontro daquilo que eu já achava do Daniel, que é um ciclista que eu tendo um projeto, eu gostava de tê-lo na minha equipa. Porque um ciclista que vai para uma volta ao Algarve, quase sem competição, vai correr com os ciclistas do World Tour, que já chegam aqui com 10, 15 dias de prova, alguns deles. E que tu levas a ambição de querer estar no pódio no final de uma semana de competição, é um ciclista que tem que te interessar se tu vieres a ter um projeto. Claro que sim, claro que sim, claro que sim. Sem dúvida. Olha, imagina que amanhã eras nomeado Presidente da Federação. Qual era assim a primeira medida que tu tomavas? Bom, das minhas maiores prioridades como Presidente da Federação era trabalhar as escolas de ciclismo. Okay. Isso era garantidamente uma das minhas prioridades. O que é que pode ser feito aí? Ajudar as equipas. Porque são elas que formam os ciclistas do futuro. Se não houver uma boa ajuda... A ajuda que estás a falar é financeira? Financeiramente. Há muito pouco incentivo para alguém ter uma estrutura de formação, não é? Porque dá pouco rentabilidade em teoria, não é? Sim, mas se tu não agarrares nas equipas de formação, felizmente nós temos muitas a nível nacional, mas se elas não tiverem uma ajuda direta da Federação, e não estou com isto a dizer que a Federação não ajuda, a Federação ajuda, eu acho é que devia de ajudar mais. E eu tenho alguma informação daquilo que são as ajudas, e eu acho pouco. Para o orçamento que a Federação tem, eu acho que devia de ser canalizado mais,
para esses miúdos. Eu, quando digo miúdos, estou a falar das escolinhas até cadetes. Claro. Porque a partir dos júniores em diante nós já sabemos que a Federação já tem um trabalho feito a partir dessas categorias. Antes tem que ser um trabalho também para não se perder qualidade. Porque são os pais que praticamente financiam as bicicletas, o capacete, o sapato, os óculos, tudo e mais alguma coisa. E quando não é os pais, naquilo que as formações podem, com o pouco dinheiro que têm, dado por alguns apoios da empresa ou das câmaras onde as equipas estão sediadas, não é o suficiente. Eu vou ver durante uma temporada 3, 4 encontros destes miúdos mais jovens e eu sinto que há falta de muito apoio nas equipas. E, portanto, era por aí que eu ia começar. E muitos deles acabam, se calhar, por começar e depois desistir também, não é? Sim. Ou seja, para além da questão financeira, se não houver equipas, acaba por faltar o apoio, a estrutura mais psicológica, não é? Que é muito importante na própria formação, não é? Mais do que os números, o importante num atleta é ele continuar-se motivado, saber que está a evoluir, ter a ética de treino, não é? Sim. E depois dias de competição. E para teres dias de competição tens como federação, não é? como presidente, neste caso metendo no lugar do Cândido, que é ele que está à frente de toda a entidade da federação, incutir que tem que haver mais dias de competição para estas idades. E nós falámos do ciclismo feminino na primeira entrevista. Os dias de competição da parte feminina é muito pouco. E tinha que se arranjar uma solução. Já em tempos as raparigas corriam com os rapazes mais novos para haver uma competitividade, não é? E era uma forma também de se tentar pôr alguns dias mais de competição. Hoje em dia até é feita uma coisa que eu acho que nem concordo, que é as mulheres estão a correr com as mulheres mais novas. Sim. Que aí sim não faz sentido, há uma diferença muito grande. Não faz sentido. Inexperiência. Não faz sentido. Faria sentido até tu fazeres no mesmo dia, no mesmo local, mas com partidas separadas. Tem que ser. Porque tu não podes pôr as elites com um andamento completamente distinto das cadetes. É perigoso. Sim, muito perigoso. Sim, andar em pelotão Sim, completamente. E nota-se isso também. Tu vais a uma corrida do pelotão feminino, há muitas quedas. Exato. Pela falta de experiência. Eu estou muito próximo da Ana Caramelo, que também em breve teremos aqui também para entrevistar, e é exatamente isso que há registro, nomeadamente ela já teve quedas que são surreais. Por exemplo, eu lembro-me de uma história que ela dizia que a curva, portanto, o trajeto era para virar à esquerda, e portanto está o pelotão a fazer a curva para a esquerda, e há uma atleta logo ali mais na frente, porque depois a ida em pelotão também é questionável, claro, mas que achava que era em frente, por alguma razão, e vai em frente contra elas e caem todas. Sim. Este tipo de coisas, não é? Pequenas inexperiências, e tem que ser trabalhado a esse nível. E lá está, e isso é uma das coisas que não só é a competitividade, a competição em si que vai trazer essa experiência, mas depois também o treino de conjunto. Claro. Tu tens... E quando falo agora das miúdas mais jovens, não é? das juvenis, das cadetes, que depois vão correr com as atletas mais experientes. Tu se calhar pegas e quando elas vão fazer a primeira prova da taça ou a corrida de abertura, elas têm 2 ou 3 dias de comunicação com as suas próprias colegas de equipe. Isso é muito pouco. Porquê? Porque não há dinheiro. As equipas não têm dinheiro para conseguir fazer concentrações e juntá-las todas. E é nesse campo que eu acho que o trabalho seria essencial da Federação, e era por aí que eu iria começar, ter um calendário de sub-23, que não existe um calendário de sub-23. Tu não podes levar miúdos que acabaram de sair de júniores e começam a correr automaticamente, quando estão habituados a fazer 80, 90 km, começam a fazer 200 km num ritmo completamente distinto no ano seguinte que os profissionais, quando ainda são sub-23. Isto faz-me recuar à minha altura, em que eu era sub-23, em que nós corríamos a Volta ao Algarve, Volta ao Alentejo, Joaquim Agostinho, que não eram corridas internacionais na altura, corríamos com os profissionais, mas nós tínhamos o nosso calendário. Tínhamos muitos dias de competição só de sub-23. Sabes que eu acho também que aí o próprio indoor consegue ajudar muito, não é? Como ajudou o Daniel, ajudar também atletas mais jovens e atletas femininas. E é um bocadinho parte, ou seja, partilhar contigo e com a malta lá em casa também, que é parte um bocadinho da nossa visão enquanto Cycling District. O facto de termos mais estúdios espalhados por Portugal significa termos mais bicicletas, que as pessoas não têm que investir em casa, não é? Mas mais bicicletas acessíveis, mais próximas dos próprios atletas.
Isso não só significa que mais jovens podem ter um acesso mais barato, mas também quem já o faz, isto não é para substituir a rua, não é para substituir o outdoor, é para complementar, seja trazendo mais segurança e naqueles dias de chuva que já falamos, não é? As pessoas podem rapidamente saltar para uma bicicleta facilmente e conseguir fazer uma pequena competição. Isto não treina a experiência, é um facto, mas treina a potência, a forma, o entrosamento, o estar... Imagina, uma equipa aqui no Cycling District de Porto, do Norte, e uma equipa a competir no Cycling District de Lisboa, e num outro estúdio em Braga, e num outro estúdio no Algarve, não é? O Tavira, por exemplo. Portanto, imagina esta dinâmica que podemos aqui criar. Mas isso é uma dor de cabeça que tu vais ter que ter nos próximos anos. É conseguir fazer essas aberturas, e agora estou a brincar, falando a sério, porque o que tu estás a dizer tem lógica. Até nas camadas mais jovens, os pais que ficam preocupados que os filhos vão para a rua e, portanto, têm uma forma de treinar, estarem preparados para que depois, quando vão fazer as concentrações com as suas respectivas equipas, estarem treinados e depois vem o resto. O resto é a prática. É isso mesmo. E, portanto, e hoje em dia eu sempre digo, seja rolos em casa, seja trabalhando em estúdio, como tu tens aqui montado algo extraordinário, eu considero que é uma ferramenta, é um complemento a tudo aquilo que um ciclista precisa, seja ele jovem ou um profissional, porque os profissionais hoje em dia já perceberam que o trabalho de indoor é fundamental também para a sua evolução como atleta. Claro. E não é só por sermos portugueses e falarmos dos portugueses, nós vemos os estrangeiros, claramente, vemos as grandes figuras a fazerem o mesmo. A vir daqui, não é? Depois faltava-lhe a experiência de andar em pelotão e afins, mas os números estavam lá, a potência estava criada, claro. A forma estava lá. E muitos outros, não é? Já acho que falamos sobre isso, do Jonas Abrahamsen, que publica tudo também nas redes sociais. Olha, no outro dia ele fazia 5 horas de treino indoor, uma coisa louca, mas sem dúvida... É preciso ter coragem. É preciso, mas sem dúvida que a dedicação dele vai... aliás, já este ano ele faz resultados interessantes, não é? Mas eu quero muito acreditar que 2026 vai ser um ano incrível, e não só para ele, mas eu sei que a UNOX acaba por trabalhar muito desta forma e os resultados estão à vista, não é? Claro, é uma das equipas que mais cresceram a nível de resultados. O Abrança, não nos podemos esquecer que faz uma etapa na Volta à França do outro mundo e ganhou-a. Por exemplo. E com um pelotão inteiro a perseguir, porque queriam anular aquela etapa que ele chega a sprintar com outro ciclista e quase tirada a papel químico ali. É nessa que ele deixou o Van der Poel para trás? Ou não te recordas, se calhar? Porque há uma que ele vai a 3... deixa o Van der Poel para trás e depois chega a 2 ao sprint e acaba por ganhar. Eu já não sei se é que o Mathieu Van der Poel, sei que ele bate e estatisticamente ele era o ciclista mais debilitado da fuga, só que ele é um ciclista incrível porque é um guerreiro tremendo e também tem uma história de vida incrível, porque ele era muito forte, muito gordo e tirou peso e depois emagreceu e agora ganhou peso. Massa magra, não é? Exatamente. Isso também, por acaso, é outro apontamento interessante, que antes as pessoas achavam ciclismo é tudo malta muito magra e muito levezinha, e hoje em dia já não se vê isso, não é? Mesmo o próprio Pogacar, que deve andar ali na casa dos 66 ou qualquer coisa assim, com 1,78 m, se calhar se fosse há 10 ou 20 anos atrás, tinha que ter 60 quilos. Provavelmente. E hoje em dia há muito foco na parte muscular e de massa magra, e o Abrahamsen também é um exemplo disso. E no caso do Pogacar, nós vemos como ele no início da época está a andar fortíssimo, ao nível dos melhores do mundo, nas corridas de um dia, e está com um peso superior àquilo que ele apresenta nas corridas por etapas. Por exemplo. Portanto, tudo isso é disciplina, tudo isso é treino, portanto, tudo aquilo é programado. As pessoas pensam, eles deixam-se engordar porque são maus profissionais. Não. Eles deixam-se engordar, mas não é ganhar a massa gorda. É um músculo que está mais aumentado, com um peso para eles poderem ter a potência necessária para os pavês, basicamente, que é aquilo que ele também precisa para bater um Mathieu Van der Poel e um Wout van Aert. Exatamente. Mas depois, quando começa a aproximar-se a volta à França, já que faz é um trabalho diferente, muita montanha e o peso já conta mais. Exatamente, e aí as coisas são diferentes, mas isto é tudo disciplina. Sem dúvida, sem dúvida. Olha, achas, Paulo, que há demasiadas equipas no pelotão nacional?
Por vezes sim, mas por vezes tenho também o lado que eu acho que não, porque se tivermos menos equipas, vai-se perder muita qualidade de atleta. Correto? E porquê? Porque se nós disséssemos que em vez das 8 ou 9 equipas que temos, passassem a 5 profissionais apenas, Será que os patrocínios, os orçamentos fundiam-se? sim, mas transformar o resto das equipas profissionais em equipas sub-23, hoje em dia eu não acredito que isso seja viável, porque quem faz uma equipa profissional faz porque sabe que tem um prestígio diferente de uma equipa de sub-23. Claro. Porque vais à volta a Portugal, uma equipa de sub-23 não faz a volta a Portugal, não faz uma volta ao Algarve, não dá na televisão. Claro. Portanto, A nível de patrocinadores. claro, e tu pegas numa equipa de sub-23 bem estruturada e é capaz de ter um orçamento de 150 mil euros. Tu pegas em algumas equipas profissionais em Portugal e o orçamento deles se calhar 250 mil. E, portanto, e tu pensas assim, entre fazer uma de sub-23, 150 mil, e uma de 250 e ires à volta a Portugal que tens televisão a dar, o prestígio é diferente. Então, por 100 mil euros, qualquer pessoa vai querer fazer a equipa profissional. Qualquer empresa prefere apostar na equipa profissional. E isso tem a ver com a tal falta de calendário do Sub-23 e a pouca televisão que nós temos do ciclismo nacional. Imagina que chegava aí um investidor com dinheiro ilimitado e dizia, bora criar uma equipa portuguesa, de estrutura portuguesa, para chegar ao World Tour. Isto era possível? Quanto tempo precisávamos? Precisávamos de uns aninhos, como nós sabemos. O que é que são os aninhos, Paulo? Temos de pôr os olhos em alguns exemplos, como a Tudor, como a UX, como a Intermarché, que foram equipas que já tinham os seus projetos pró-continentais, que entretanto os desenvolveram a pró-continentais e têm o objetivo de chegar ao World Tour. E já estamos a falar de 3, 4 anos. Portanto, o UX agora é o World Tour, não é? Já é o World Tour. A Tudor quer lá chegar. Portanto, numa condição normal, acredito que daqui a 3 anos a Tudor será o World Tour, numa condição normal. Pois, porque depois chegar ao World Tour também tem a ver com as licenças. E os pontos, sim, não é? Sim. Tens de fazer crescer tudo isso. Não é só pegares... Não, mas chegar a Pro, os pontos predominam, mas depois o World Tour estás ali dependente das licenças para atribuir também, não é? Claro. Tu até podes ir a uma volta à França como Pro-Continental. Certo. Tens que ser, no final da temporada, uma das 2 melhores do mundo. Portanto, e isso já te poderá dar o convite para estar numa volta à Itália, numa volta à França ou numa volta à Espanha. O que é que dirias ser possível? Quanto tempo precisaríamos? Se chegasse aí dinheiro ilimitado, recursos maioritariamente 3, 4 anos. 3, 4 anos era suficiente? Eu acho que com 4 anos, eu penso que 4 anos, para o Continental, 4 anos para o Continental, termos o convite por sermos uma das 2 melhores do mundo. Fantástico. Agora, para chegar ao World Tour, obviamente que... Sim. Não, mas acho que o importante é, se calhar, pensar, tipo, ser convidado para uma grande volta. Sim. Eu acho que são... Eu penso 4 anos, em 4 anos, com o tal orçamento ilimitado, porque com um orçamento ilimitado tu consegues trazer ciclistas, não os topos de gama, as grandes estrelas não querem descer a Pro-Continental, claro. mas temos o exemplo da Tudor, conseguiu trazer um Alaphilippe. Por exemplo, é isso. E a partir daí a coisa tem desenvolvido, claro, não é? Claro, sim. Porque é um incentivo. Isso achas que era possível chegar a uma equipa de estrutura portuguesa a uma grande volta, maioritariamente eu até diria, só com ciclistas portugueses, seria possível? Com o que nós temos atualmente no World Tour e com aqueles ciclistas que nós temos no pelotão português, que eu acho que têm valor para lá chegarem também um dia, eu penso que sim. 70% de uma equipa portuguesa, eu acredito que tínhamos potencial para podermos ter uma equipa nessa dimensão. Essa resposta acho que revela muito o teu otimismo sobre a qualidade de talento que temos agora. Então imagina se potenciássemos formação, imagina se potenciássemos mais qualidade aqui de competição interna. Portanto, isso acho que são indicadores muito otimistas para aquilo que é o momento do ciclismo e da qualidade dos atletas que há em Portugal, não é? Por isso é que há pouco, quando me perguntaste o que é que eu faria como presidente da Federação, era trabalhar por baixo. Trabalhar por baixo para dar frutos no futuro. E obviamente, depois de termos os frutos, com os júniores a correr lá fora, com o Sub-23 a sair lá fora, a qualidade já estava trabalhada de trás. Claro que sim. E em vez de termos um António Morgado, um João Almeida, aos irmãos Oliveira, iríamos ter muito mais. Eu recordo-me de há talvez 15 anos atrás ter feito uma entrevista em que nós tínhamos
Na altura, o Sérgio Paulinho, o Rui Costa e o Tiago Machado. Só haviam 3 ciclistas no World Tour na altura. E perguntavam-me qual era o meu otimismo em relação a termos mais ciclistas portugueses em 2, 3 anos. E eu disse que no meu otimismo, no espaço de 3 anos, iríamos ter 8 a 10 ciclistas. E muita gente riu-se daquilo que eu disse. E o que é certo é que no espaço de 3 anos nós atingimos esse número de atletas lá fora. E, portanto, eu não estava errado naquilo que eu dizia, porque eu seguia as categorias inferiores em Portugal e eu sabia que tínhamos qualidade. Tinha que haver as oportunidades. E as oportunidades foram dadas por um Machín, por um João Correia, que souberam, como empresários, souberam dar a oportunidade a esses ciclistas, eles souberam aproveitá-las, e depois os exemplos do Rui Costa, do Sérgio Paulinho, a ganhar etapas nas grandes voltas, tudo isso foi o desejo. João Almeida é um bocadinho como ter o Cristiano Ronaldo, não é? Credibiliza a bandeira portuguesa, credibiliza o atleta português, não é? Sim, e depois quando tu vês um Nelson Oliveira com a regularidade e o profissionalismo aos 36 ou 37 anos, que é o ciclista no ativo que agora renovou, não é? Que renovou por 2 anos, mais 2 anos, portanto, um ciclista que renova com 36 anos de idade, que já lhe passaram tantos líderes pela mão dentro da Movistar e ele está sempre dentro daquela estrutura, não é um ciclista que possa-se dizer é mau profissional, não pelo contrário, o Nelson Oliveira é um exemplo. E o exemplo como o Rui Costa, um exemplo como o Sérgio Paulinho e outros mais, o Bruno Pires, que também passou no World Tour e que agora é um dos diretores da equipa da Tudor. Portanto, nós temos muita matéria-prima e eu não digo só nos ciclistas, nós vamos massagistas, vamos a mecânicos, às equipas do World Tour. Na Education First, na própria Visma há a parte de nutrição, talvez também. Sim. Portanto, temos muita gente... A Tudor é a equipa internacional que mais estrutura portuguesa tem. Pois. Não tem portugueses, ciclistas. Sim, mas na estrutura, no staff, é a equipa que mais, a par da Lidl Trek, são as duas equipas do estrangeiro. Eu não sabia que a Lidl Trek tinha tanta malta... Tem massagistas, tem mecânicos, tem bastantes, tem talvez uns 6 membros portugueses. Ok, boa, interessante. A Tudor ainda consegue bater a Lidl Trek. Nós então, na verdade, naquela criação da equipa, com ambições de chegar a uma grande volta, tínhamos muito talento também no staff, para recrutar, não é? Tínhamos. Olha, sabes que tu falavas de projetos portugueses, eu estivesse à frente de um projeto português e eu tinha logo 2 pessoas à cabeça que eu ia buscar. Deixa-me então, desculpa, antes disso, só fazer-te uma pergunta, que era exatamente a minha próxima, que é, tu gostavas de criar um projeto? Eu gostava de ter um projeto. Eu gostei de ser treinador de júniores, na altura que o Rui Costa e o Tiago Machado eram júniores, e eu tinha uma equipa que era adversário deles os dois, tinha um atleta que se batia mais ou menos em pé de igualdade com eles. Ora ganhava o Tiago ou o Rui Costa ganhava mais vezes, mas também tinha um atleta na minha equipa que conseguia ganhar algumas corridas e disputar. Já agora? O Ricardo Horta, na altura. E que chegou a fazer parte depois da equipa do Carlos Pereira, nos primeiros anos do Carlos Pereira, como equipa profissional. O desejo que eu tinha e de ter 2 pessoas, entre várias que eu podia citar, mas havia 2 que eu gostava de ter. Uma era o Manuel Correia, porque foi um ciclista, enquanto ciclista, que eu admirei, porque é um bocadinho mais velho do que eu. Depois foi meu colega de equipa, no final da sua carreira, nos Janotas e Simões, e por aquilo que ele consegue fazer na equipa da Simoldes. Consegue fazer pequenos milagres de conseguir manter a equipa no ativo com poucos apetrechos, como eu costumo dizer em relação a outras equipas, e como ser humano, espetacular. E, portanto, isso é a base também, para depois ter uma estrutura com confiança e tudo. Tu saberes trabalhar, e o Manuel Correia acho que é um ser humano que é extraordinário nesse campo. E depois tinha uma pessoa que para mim é fundamental dentro desse projeto, que seria um projeto para se chegar o mais alto possível, que seria o Rui Costa. O Rui Costa, não estando como ciclista profissional, no ativo, tinha que ser um ciclista que tinha que estar na estrutura portuguesa, como diretor. O que é que tens a dizer sobre o Rui Costa, daquilo que tu conheces, que te leva a dizer uma das pessoas que gostavas de ter na tua estrutura? Das coisas que mais me fascina foi, ele nunca, mesmo quando foi campeão do mundo, ele nunca lhe subiu o título à cabeça. Foi algo que eu admirei, então. A humildade sempre dele, o profissionalismo, a simpatia.
É daqueles ciclistas que eu mando-lhe uma mensagem, ele pode demorar 1 ou 2 dias a responder, mas ele responde. Eu acredito que ele possa estar a passar uma fase menos boa da vida dele, nesta altura, Pelo término da por carreira. ter terminado da forma. Eu não falei com ele ainda sobre isso, mas eu acho que ele não deve estar a passar uma boa fase. Acho que merecia mais uma despedida, Muito talvez. mais, muito mais. É assim, acho que acima de tudo ele teve muitos azares nos últimos 2 ou 3 anos como ciclista. Muitas lesões, quedas em momentos cruciais da temporada que não o deixaram, não lhe permitiram mostrar todo o talento. Mas aquilo que eu notava era, mesmo nos momentos maus do Rui, quando ele regressava competitivo. Um ciclista com 39, 40 anos de idade, que por vezes está 2, 3, 4 meses quase inativo, e quando regressa competitivo, e nós olhamos às vezes a miúdos com 23, 24 anos que estão parados um mês e regressam e apanham meias horas todos os dias. E eu não via isso no Rui. E não vejo isso no Rui. Tenho pena realmente dele ter terminado a carreira como terminou e espero que ele se mantenha ligado à modalidade, porque é uma pessoa que faz falta ao ciclismo português e mesmo no ciclismo estrangeiro. Ele tem muito para ensinar, Claro. porque a visão que ele tem do ciclismo é uma coisa incrível. A forma como ele ganhava as etapas na Volta à Espanha, na Volta à França, infelizmente não ganhou na Volta à Itália, esteve tão perto de o fazer e juntar-se aos 115 ou 116 ciclistas na história que ganham uma etapa em cada uma das voltas, faltou na Volta à Itália. E eu tenho pena que isso não tenha acontecido. Mas a inteligência, a sabedoria Está lá. está lá, não é? Sim. E isso, como é óbvio, pode ser transmitido e ensinado às novas gerações e com isso fazer muita gente crescer, certamente. Sim. Olha, eu há bocado falei-te do orçamento ilimitado. Já fizeste algumas contas, sabes o que é que seria? Portanto, imagina, chegava um patrocinador que dava um cheque em branco, mas na verdade tu tinhas que colocar o número e preencher o cheque. Qual era o valor que necessitavas para levar, portanto, ao objetivo de em 4 anos conseguires levar uma equipa, uma estrutura à grande volta? Se calhar falarmos do orçamento anual, não é? Mais ou menos que é necessário. No 4º ano, vamos dizer, orçamento mais ou menos necessário para ir no 4º ano para teres uma equipa competitiva e poderes fazer uma grande volta. Para nesse espaço de tempo, no meu ponto de vista, tu conseguires rapidamente teres uma equipa competitiva, e estamos a falar de pôr logo a equipa como pró-continental, tu tinhas de ter no mínimo 40 milhões por época, no mínimo. E depois, com o passar dos anos, esse orçamento poder chegar aos 55, 60 milhões. E isso eu tinha a certeza que iríamos ter uma estrutura capaz de sermos competitivos, podíamos não ganhar, mas estarmos sempre... É preciso tanto. Sei lá, eu digo isto só porque, por exemplo, eu sei que, salvo erro, uma Loto, ano passado ou há 2 anos, tinha um orçamento ali na casa dos 20, quase seja metade, mas depois faltava a competitividade, talvez. E, no entanto, estamos a falar da equipa, juntamente com a Israel, que das equipas pró-continentais foram mais pontuadas no final da época. Mas tu olhas à Loto, é uma equipa que é clássicas. Pois. Não tem um sprinter puro. Tem o Arnaud Lee, mas não é um puro sprinter, é um homem de clássicas, é um touro, como nós costumamos dizer, é um touro. Mas para nós sermos competitivos, eu quando digo competitivos, é ser competitivos quando vamos para uma clássica de um dia, para uma semana de competição ou para uma corrida de 3 semanas. E portanto nós temos de ter uma equipa em que tu possas estar em 2 frentes e sempre na discussão. Claro. E para isso tu não podes ter uma Loto, não podes ter só uma Tudor, que já é competitiva, mas tu metes a correr em 2 frentes e não consegues ter a mesma competitividade. A Tudor, sabes mais ou menos qual poderá ser o orçamento? Não tenho noção, mas garantidamente eu acredito que tenha um orçamento maior ao da Loto. Ok. Pois eu sei que eles até estão a fazer na Suíça toda uma sede que vai empregar, não sei se estou a dizer bem, não quero estar aqui a assumir um compromisso, mas cerca de 500 pessoas estrutura, portanto, toda a própria estrutura de preparação, desenvolvimento, portanto, é todo um edifício, portanto é um projeto a longo prazo. Estás a começar a criar um monstro idêntico à Visma. Exato. E se calhar ainda mais parecido com a UAE. Porque são 2 estruturas enormíssimas, já não falo da Ineos, que já foi a outrora a melhor do mundo, mas que já está ultrapassada. O que é que aconteceu à Ineos, na tua perspectiva, para cair tanto? Eu acho que foi a saída do manager na altura, foi a morte do Nicolas Portal como diretor desportivo
e foi a queda grave do Christopher Froome. Foi tudo ao mesmo tempo. Ali no espaço de meio ano aconteceu tudo isto. E quando tu tens uma super equipa que ganhava tudo, deixas de ter o teu líder capaz de ganhar a grande volta à França. O Nicolas Portal acaba por falecer. Era um diretor que sabia unir a equipa, na minha opinião. Tudo isso acabou por levar um abalo em que os muitos líderes que eles tinham dentro da equipa, todos eles começaram a querer um espaço. Com a saída do Froome. Neste caso, com o azar do Froome. E nenhum conseguiu se impor. Não houve porque depois acontece o azar logo no ano a seguir, penso eu, o de Bernal. Portanto, o Bernal estava a começar a tomar as rédeas da equipa, porque o Geraint Thomas é sempre aquela máquina que chegava a uma volta à Itália ou volta à França, andava, mas naquele momento, não andava quase durante a época toda, não andava. O Bernal era aquele homem que estava a ser depositado à esperança. E acontece-lhe também um azar idêntico, ainda pior, não é? Porque ele teve quase a perder a vida e estava quase acabado para o ciclismo, felizmente regressou, mas houve ali parâmetros muito importantes na parte negativa da estrutura que abalou muito. Tu achas que é possível que a estrutura reerga-se? Estão a fazer alguns moves interessantes. O Oscar Onley poderá ser uma esperança. Vamos lá ver. É assim, com a entrada da injeção de dinheiro, eu acho que vai demorar 3, 4 anos eles conseguirem se impor, porque lá está, nós falávamos de orçamentos ilimitados. A UAE tem um orçamento ilimitado. Completamente. E, portanto, quando tens um orçamento ilimitado e consegues ir buscar ciclistas com alguma veterania, ciclistas jovens, ciclistas que saem de júniores e já estão contratados. É um projeto a longo prazo, não é? Ou seja, sustentável, que se renova, não é? Não é fácil uma Ineos, a uma Visma, a outra qualquer equipa conseguir fazer aquilo que a UAE tem atualmente. Tu precisas de resultados no curto prazo, mas se não tiveres jovens, depois não vais crescer a equipa no médio prazo, não é? Porque, por exemplo, a Ineos no ano passado, ou há 2 anos, isto passa tão rápido, quando o Carlos Rodrigues ia para a Movistar e depois a Ineos teve que passar a comprar novamente o passe à Movistar para ele regressar de onde tinha saído. Gastou dinheiro, as coisas não saíram bem porque o Carlos Rodrigues acho que estagnou ali como atleta, é um excelente atleta, mas estagnou, houve ali alguma coisa que não... Ele também é um azarado, por vezes tem quedas que acabam por debilitá-lo um pouco. Esta entrada do Oscar Onley, sendo verdade os números que se falam de 6 milhões de indenização à DSM, quer dizer, 6 milhões, para tu pegas em não é para a realidade. 6 milhões, tu pegas em 6 milhões e tu fazias ciclismo português durante 3 anos cá em Portugal com as equipas todas juntas. Claro. E se calhar sobrava dinheiro. E isto as pessoas estão a ouvir dizer isto, se calhar dizem, mas ele está a brincar ou está a falar a sério? Não, é mesmo verdade. Isto é a realidade. Um ciclista a maior parte apenas... das equipas aqui, as melhores equipas não devem ter um orçamento de 1 milhão, deve ser inferior. É inferior, não é? E estamos a falar de uma FAPEL, de uma Aniclor, que são, do meu ponto de vista, as equipas mais ricas em Portugal. Mas as outras equipas são orçamentos baixos. Muito mais baixos em relação àquilo que são estas duas equipas. Portanto, esses 6 milhões do Oscar Onley para se transferir para a Ineos é uma barbaridade, não é? Um único ciclista. É isso, é verdade. É uma aposta gigante. Olha, se calhar mudando aqui também um bocadinho, ir um bocadinho mais a uma outra parte. Há bocado falávamos do Rui. Quão difícil deve ser um término de uma carreira para um atleta? Já o tiveste, não é? Se calhar eu pergunto, quão difícil é para ti? Quão difícil poderá estar a ser para pessoas como o Rui, o António Carvalho, também? Cada cenário tem o seu cenário. No caso do Tony, por exemplo, eu acredito que ele quereria fazer mais uma temporada. Teve o desfecho que nós lhe sabemos. Não é um desfecho feliz para qualquer um ser humano. Não sei se o Tony teve culpa, se não teve culpa. Eu já tive a oportunidade de falar com ele internamente. Ele deu-me uma explicação. É a defesa dele, não é? Mas a UCI não concorda com ela e, portanto, ele tem o seu castigo e, portanto, terminou de uma forma que eu considero sempre uma forma inglória para um ciclista, e não estou a falar do Tony, falo em geral, que não devia de ser a forma de se terminar uma carreira. Temos a do Rui Costa, distinta do Tony, porque não aconteceu nada, nem de perto nem de longe, porque foi uma parte completamente diferente, em que o ciclismo estrangeiro, a nível internacional e no World Tour, está a passar uma fase complicada para os ciclistas de mais idade, porque nós pegamos nos 20 ou 30 ciclistas que ainda estão desempregados, 98% são ciclistas acima dos 33, 34 anos, onde está incluído o Rui Costa.
E, portanto, esses ciclistas estão desempregados. E o Rui termina a carreira, não foi, eu acredito que não tenha sido por opção dele, porque se tivesse sido a opção dele, ele tinha tido uma despedida pública, e ele não a teve. E por isso é que eu tenho pena, porque o Rui merecia outra despedida. Um ciclista que já deu tanto, e não falo por ser português, Claro. se fosse outro ciclista, como outros que não tiveram a oportunidade de dizer que quer acabar a carreira, é complicado. E, portanto, eu acredito que o Rui esteja a passar uma má fase da sua vida pessoal. No meu Mas caso, é sempre muito duro, não é? no meu caso específico, eu é que decidi pôr um ponto final. E mesmo assim não foi fácil. Porque tu tinhas as tuas rotinas. Exato, Eu ainda há seja pouco expliquei, tinha tido a queda, fiz a recuperação, eu comecei a perceber que os meus rendimentos não eram os mesmos antes da queda e comecei a dizer para mim próprio, eu tenho que começar a definir o meu futuro. O meu futuro foi tirar então um curso de fisioterapia. Que durante 3 anos eu andei a tirar esse curso de fisioterapia. Quando eu tinha o curso tirado, eu pus um ponto final no momento em que eu ainda era para fazer mais um ano, na altura na AS Vila do Conde, ao lado do Sérgio Paulinho, do Sérgio Ribeiro, que eram miúdos na altura, do Bruno Neves, que infelizmente faleceu. Todos esses miúdos eram miúdos ao pé de mim. O David Blanco, que foi contratado, o David Blanco foi contratado comigo na altura, não tinha uma única volta a Portugal conquistada. Pois. E ele esteve à beirinha de terminar a carreira nesse ano. Sim. Eu fui contratado com o David Blanco já fora de horas. Okay. E, portanto, estamos contratados e no ano seguinte o David Blanco manteve-se na equipa e eu disse ao Sou Campos, que era o dono da equipa, que disse-lhe que o dinheiro que ele me estava a oferecer de renovação de contrato, eu disse que ele contratasse 2 sub-23, que iria ficar mais bem servido e eu ia pôr um ponto final na minha carreira. E foi isso que aconteceu. Depois surgiu então o tal convite da Eurosport também ao mesmo tempo, basicamente, em que eu já estava a trabalhar na fisioterapia. Não houve dúvidas nenhuma. E isto foi basicamente o quê? Eu deixei o ciclismo, estava a exercer fisioterapia há 6 meses, sensivelmente, e surge o convite para eu ir para a Eurosport. Portanto, foi um espaço curto, mas ao mesmo tempo difícil, porque eu estava habituado a levantar-me, pegar na bicicleta, ir treinar. Toda uma rotina, não é? Era toda uma rotina. E essa rotina para qualquer ciclista, ainda tivemos aqui no evento que tu tiveste aqui, quando eu vim cá acima, o César Fonte. Exato. Pois, César é outro. Ele decidiu pôr um ponto final, mas o ponto final do César... Mas ele é diferente, não é? Porque depois vai para diretor desportivo da... Fica ligado, mas há sempre ali qualquer coisa que falta. Claro. Apesar de tu ires andar de bicicleta, como o Tiago Machado faz, eu admiro Aliás, muito o Tiago César, Machado. eu tenho seguido, ele até anda a correr, fazer São Silvestres e afins. Claro, porque ele continua a fazer as rotinas como ciclista. Porque se vai para diretor, vai tomar conta dos miúdos, como o Tiago Machado, e eles sabem que se não treinarem, os miúdos cascam-lhes, não é? Porque os miúdos já andam bem. E portanto eu admiro o trabalho do Tiago, admiro certamente o trabalho que o César vai fazer e outros iguais, mas aqueles que deixam de ficar, que se desligam do ciclismo, é muito duro. Tu teres que arranjar um outro trabalho. E depois eu digo sempre que os ciclistas portugueses, infelizmente, não ganham aquilo que lá fora se ganha. Obviamente. E automaticamente tu, quando sais, eu costumo sempre grande, dizer, não é? tu tens um vazio por dentro de ti Pois. e tens um ano para organizares a tua vida. Pois. Que eu costumo dizer sempre que as reservas que o ciclismo te deixaram, um ano, e ao fim de um ano tu não tens reservas financeiras. E ou tu arranjas um emprego rapidamente ou então tens um trabalho de dor de cabeça terríveis para pagar as tuas contas. Claro. Todos nós temos contas para pagar no final do mês. É isso é verdade. Interessante. Olha, Paulo, tu arrependes-te de alguma coisa na tua vida? Arrependo-me por vezes de ajudar tanta gente como ajudei, que não devia de ser um arrependimento, mas... é pela mágoa que as pessoas te causaram? Sim, pela mágoa de que quando eu também precisei de um apoio, essas pessoas viraram-me as costas. Mas de resto não me arrependo de quase nada. Eu acho que fiz tudo bem na minha vida, sou teimoso por natureza, ainda há pouco falava do Daniel Dias ser leão, e eu ser leão também como ele. Eu acho que os leões são teimosos, mas também são guerreiros. E portanto eu nunca virei a cara à luta, seja no que fosse. Seja nas minhas lesões, fosse depois de ter abandonado a carreira, as adversidades que têm-me acontecido ao longo da vida. Muitas pessoas dizem, ele é comentador de ciclismo, tem uma vida fácil.
As pessoas não têm E ideia. as pessoas não têm noção de que nós todos somos seres humanos. Nós Claro, todos temos dificuldades nas nossas vidas pessoais. Eu não sou diferente. Claro. Tenho as minhas dificuldades também, tenho os meus problemas, as minhas dores de cabeça, mas eu sou teimoso. Isso faz de ti quem tu és e, portanto, é o quê? Olha, nós falamos já muita coisa aqui, muita coisa na outra conversa. Já falamos em off sobre a possibilidade de escreveres um livro. Minha pergunta para ti é, isso irá mesmo acontecer? E a quem é que tu achas que vai ser útil esse livro? Eu falava contigo em off e podemos dizer publicamente que nós começámos os dois a falar sobre isso nas nossas mensagens privadas, da possibilidade de eu deixar um livro das minhas memórias, mas era um desejo meu, não passava apenas de um desejo. E quando comecei a trocar mensagens contigo, eu comecei a pensar, pá, já passei tanto, ainda agora falava disso, não é? Já passei tanto na minha vida, coisas boas, coisas más, e há muita gente, obviamente, que umas pessoas gostam do comentador, outras não gostam do comentador, outras acham que o comentador tem uma vida fácil e outras conhecem a vida pessoal e sabem que as coisas por vezes não é assim. E como eu tenho coisas tão alegres, tão divertidas, algumas mágoas pelo meio, eu gostava de deixar as minhas memórias escritas. E então, depois da nossa conversa, eu pus-me a pensar em quem é que haveria de fazer-me realizar esse sonho. Depois começou a ser um sonho. Depois das nossas conversas, começou a tornar-se um desejo, um sonho. E então... Uma pessoa começa a tangibilizar sim, a coisa, comecei não é? a pensar e só tinha uma pessoa que não vou divulgar ainda quem é Acho essa que pessoa, mas é uma pessoa com quem eu tenho uma estima muito grande e já conversámos e ele aceitou automaticamente o convite. Uma pessoa que já escreve. Já escreveu livros de ciclismo, portanto é uma pessoa que está dentro da paixão que é o ciclismo, por quem eu tenho uma admiração e, portanto, sabia que era uma pessoa que tinha uma ligação de amizade também comigo e, portanto, era só a questão era saber se essa pessoa iria aceitar o convite. E já a conversa foi feita, o convite foi endereçado. Agora, quando anunciares, deixamos isso Sim. um bocadinho de E, portanto, suspense para esse momento. agora é só mesmo começarmos já este ano que vem, vai começar a ser escrito com muita tranquilidade, porque eu quero que sejam bem, memórias bem feitas e que fique o registro feito sem pressas. Não quero uma coisa que... Como é que é feito esse processo? Seja a pessoa, neste caso tu, que faz a autobiografia, escreve as memórias e depois o escritor acaba por mudar as próprias palavras para dar um bocadinho, um enredo se calhar melhor, juntar as memórias. Como é que é feito esse processo? Já tens ideia? Nós já falamos um bocadinho daquilo que eu quero. Ok. Eu quero falar um bocadinho mesmo da minha vida toda, do meu nascimento. Mas o teu trabalho é, digamos, documentar essas memórias. Sim, e depois ele vai fazer os arranjos com toda a certeza, porque ele quer pôr a emoção, é uma pessoa também muito sentimental, portanto eu tenho a certeza que vai ser um livro engraçado de quem o ler. Maravilha. Vai gostar de ler, garantidamente. Maravilha. Eu certamente que o vou ler, apesar de eu não ser muito de livros, mas quando é o livro certo... Eu também não sou de ler, sinceramente, mas, olha, eu, por exemplo... Eu preferia um documentário. Eu admito que eu preferia 8 episódios da vida do Paulo Martins, adorava, mas é o que é. Mas é diferente, muito diferente. Eu também gostava, olha, não pensei nisso, mas o livro vai ser. Pode ser primeiro o livro e depois entra o documentário Paulo Martins. Eu nunca gostei de escola, eu era obrigado a ir à escola, os meus pais obrigavam-me a ir à escola e tens que estudar e tive que estudar, mas eu não gostava. E ler então era uma coisa abismal. Eu quando tinha que estudar para os exames, para os testes, era uma dor de cabeça. Houve um livro que saiu de ciclismo, que foi o único livro que eu consegui ler e num livro um dia eu devorei o livro todo. Espetáculo. Que foi a vida do Lance Armstrong quando ele ficou doente. Okay. Não foi um segundo livro que ele já teve posteriormente a esse, mas o livro da doença, a vitória que ele teve, para mim a maior vitória da carreira dele, esse livro eu li-o num dia. E aquilo é um livro bem grosso. É uma pessoa quando realmente, quando o tópico estimula, tem mesmo muita curiosidade, acaba por consumir de uma forma diferente. Porque foi a forma com que ele debateu-se com a doença, a forma com que ele lidou, os amparos e os desamparos que ele teve na vida, portanto tudo isso contado e isso prendeu-me na leitura que ele fez nessas memórias. Muito bom. Olha, tenho aqui uma pergunta final, mas antes disso queria só
voltarmos há um mês atrás, quando voltaste cá e participaste naquele evento que fizemos aqui, não é? É um evento muito especial, com o Francisco Sobrinho, sobre odds, e cerca de 30 atletas profissionais que estiveram aqui. Minha pergunta é: o que é que sentiste a competir? Qual foi o ambiente? Descreve um bocadinho, se calhar, lá para casa. Como é que foi a tua experiência? A tua primeira, se calhar, Já estou a ver corrida, que já tenho ali uma atleta já preparada para ir treinar. E muito bem. Bom treino, Isabel. Força. É assim, para já senti-me muito bem recebido por todos vocês. E isso foi algo que eu gostei imenso. E depois, só faltava pôr o dorsal, não é? Quando nós estávamos na nossa sala de convívio, mas para pedalar, e obviamente eu sabia que não estava preparado para brincar com eles. Fui brincando e comunicando durante o aquecimento e depois foi aquela saída de touros bravos, como eu digo, saída à portuguesa. Aqui no indoor também foi saída à portuguesa e eu senti sempre, isso. Saída à ciclocross. Exatamente, mas é assim, mas foi algo extraordinário. Aliás, eu ao longo da viagem que depois fiz para Lisboa ia transmitindo as sensações e os sentimentos que eu tive à minha mulher, e eu lhe ia dizer de todo o agrado que eu tinha tido no convívio com todos vocês, todo o ambiente criado por ti e Valeu a pelo pena vires de Francisco. Lisboa de propósito? Sim, e depois acima de tudo, valeu completamente, aliás, porque o ciclismo é a minha paixão, e quando tu chegas dentro do ambiente do ciclismo, dentro da família que foi a tua vida e que continua a ser, e tu estás perante 3 ou 4 gerações de ciclistas, de pessoas que nunca comunicaste com elas, pessoas que não foram pedalar, mas estavam aqui a fazer o acompanhamento também, e tu és recebido por toda a gente, tu não podes sair daqui a pensar que foi um dia que foi igual a outro qualquer da tua vida. Não, foi um dia muito especial. Boa. Isso é muito, muito bom ouvir. Sabes que nós demoramos a fazer, portanto, novembro foi o nosso primeiro evento, mas aproveito até para a malta que já está aqui na comunidade, que participa nos eventos lá de casa, ou o que for, que a nossa intenção é fazer todos os meses um evento desta natureza. Não com os ciclistas profissionais, porque eles agora começam a corrida. Correr, claro. Quem quiser vir cá, não estar numa corrida, porque está a recuperar de uma lesão, o que for, temos todo o gosto, mas principalmente para todos os atletas, que são todas as pessoas que gostam disto, não é? E muita gente, eu tive pessoas que me diziam: pá, essas corridas são para os profissionais. Não são para os profissionais nada. As corridas são realmente para quem gosta de competir, para quem gosta de evoluir, para quem gosta de se divertir. E a nossa intenção é realmente fazer mensalmente um evento desta natureza, uns mais longos, uns mais curtos, uns mais intensos, uns mais fomentados para o endurance, mas com o objetivo, e principalmente para quem vem cá, porque temos as 35 bicicletas nas duas salas, não é? Em paralelo, e depois a seguir o tal convívio, mas para se divertirem, para se superarem, e eu acho que para quem ainda não cá veio, a coisa mais única é efetivamente o ambiente que se vive, tanto antes, no aquecimento, como dizias, mas no após. Sim. Onde todos estamos ao mesmo nível, todos queremos saber os recordes uns dos outros, todos queremos saber as sensações, e este momento social é o que realmente nos define. E, portanto, é uma coisa que eu espero conseguir não só fazê-lo ao longo de 2026 aqui no Porto, mas depois também nas outras localizações. Pá, eu posso mesmo estar aqui a anunciar e ser exclusivo. Eu acho que noutros momentos já falava que havia a intenção de, eu posso já anunciar que no último trimestre de 2026 haverá Cycling District em Lisboa, e portanto estas emoções que trazemos à malta aqui do Norte também levar a quem nos chegue lá de baixo, e onde eu espero que tu participes mais vezes, sempre que possível. Boa, olha, Com Paulo, toda a certeza. Boa, tenho aqui uma pergunta final que te queria colocar. Olha, se calhar até 1h30, eu já da outra vez fiz isto, mas fazer aqui uma meia pergunta até antes, que é: imagina um dia ideal de ciclismo para ti. Tenho mesmo uma genuína curiosidade. O que é que seria o dia ideal orientado ao ciclismo? Quem é que estava à tua volta, a fazer o quê? Consegues descrever? Uma pergunta que não preparamos, se calhar um bocadinho difícil. Portanto, um dia que nós fôssemos fazer ciclismo... Que tu fosses, ou seja, tu ias... Era um dia
que não tinhas responsabilidades nenhumas, um dia para o ciclismo, como é que descrevias isso, por exemplo? É um dia que, com quem era, por exemplo, um dia de, olha, pegavas no Luís Pissarra e no Marcos Chagas e iam subir a Senhora da Graça. É um bocadinho este o exemplo. Descreve-me o dia perfeito para Olha, ti. um dia perfeito, e já me deste várias ideias, mas Não é devia assim, ter influenciado. eu como quando vou ver os miudinhos correr, as escolinhas, eu fico fascinado, porque me faz recuar-me no tempo, porque eu comecei a competir, a pedalar, a brincar, com 3 anos e meio, e portanto, quando eu vou ver os miudinhos com 5, 6 anos, a andar de bicicleta, alguns deles quase não chegam aos pedais, eu faz-me reviver aquilo que eu passei na minha juventude. E esse dia que tu me estás a dizer que eu gostaria de passar obviamente com as gerações do meu tempo, os ex-ciclistas. E nesse campo o Marino Fonseca, Um dia mais nostálgico. sim, reviver, como por exemplo eu tive há umas semanas atrás, com o José Poeira, com o José Marques, selecionador dos Paralímpicos, selecionador dos elites, não é? Agora os dois perderam esse estatuto, o José Poeira já não está como selecionador, o José Marques continua nas escolas da Federação, mas não como selecionador, mas nesse jantar ainda tinham esse estatuto, e nós fomos reviver, entre outros ciclistas, o Luís Sequeira, o Lúcio Sequeira, uma série de ciclistas do passado. E é esses momentos que eu gostava de reviver, mas em cima da bicicleta. O Marino Fonseca, que foi ciclista do Salgueiros, do Boa Vista, ele tem por hábito, e este ano tem feito de norte a sul, isso precisamente. Só que é só à mesa do jantar. Ele faz esses convívios com ex-ciclistas e eu dou-lhe um mérito tremendo. O ideal era pedalar um bocadinho antes e depois fazer o jantar, não é? Sim, e ele faz isso na Figueira da Foz, na clássica da Na Figueira clássica. da Foz, quando os profissionais partem e vão fazer a corrida, ele tem ali um circuitozinho curto que junta as gerações dos anos 60, 70, 80, 90 com os equipamentos dessas alturas, Espetacular. a andar de bicicleta durante meia horazita, é o suficiente para haver esse convívio, essa nostalgia de revivermos ex-ciclistas, mas voltarmos a sentir aquilo que eu senti aqui no dia que eu vim aqui, estar ao pé dos ciclistas profissionais e ali voltarmos a sentir-nos ciclistas. Boa. E depois haver o almoço a seguir. Que maravilha. Tudo um dia de convívio. Sim. Espetacular. Olha, Paulo, agora sim, última pergunta. Nós lá em casa, e certamente muitas pessoas que te seguem, são pessoas que gostam de ciclismo, de ver como telespectadores, mas que não praticam. Minha questão para ti é, gostava de desafiar-te a falares para eles lá em casa, para essas pessoas, e dizer o porquê que deveriam também utilizar o ciclismo como uma forma de obter mais saúde, mais bem-estar, mais qualidade de vida. O que é que o ciclismo fez para ti também nessa vertente? Olha, o ciclismo a mim deu-me tudo aquilo que eu sou. Para lá da educação dada pelos meus pais, o resto, o ciclismo deu-me tudo. Portanto, a atividade física, no meu ponto de vista, é algo essencial a qualquer ser humano. Eu tive parado muito tempo devido a um problema de saúde que nós falamos na primeira entrevista, e eu comecei a retomar agora a atividade com mais regularidade há cerca de 2 meses, praticamente treino todos os dias, e eu sinto-me completamente diferente. Mais energia? Muito mais energia, muito mais alegre, não resmungo tanto, os leões são resmungões, quando estão resmungões, são mesmo resmungões. Eu tenho essa noção. Ou seja, saúde física e saúde mental, na verdade. Sim, porque tu podes sair cansado da atividade física, neste caso da bicicleta, mas tu saias com uma limpeza mental. Eu, quando estou a andar de bicicleta, eu esqueço-me dos problemas. Portanto, quando termino, sinto-me cansado, mas ao mesmo tempo com vontade de voltar rapidamente para cima da bicicleta. E é esse o exemplo que eu dou às pessoas. Fazer atividade física, porque o bem-estar físico e mental é essencial para o dia-a-dia. Claro. Nós vamos nos sentir muito melhor após a atividade física. Eu sinto isso e tenho a certeza que todas as pessoas que o façam, seja bicicleta ou não, mas que façam atividade física é essencial. Sem dúvida. E só construir um bocadinho em cima, para além dessa parte também muito mental que disseste, há muita malta que ainda não sabe, mas o maior indicador, isto até dito pelo Peter Attia, que é uma das pessoas que mais estuda a longevidade, já fez uma entrevista ao Pogacar onde falava disso, mas um dos maiores indicadores para estendermos a nossa longevidade média
é realmente o VO2 max, o volume de oxigênio máximo que conseguimos ter no nosso corpo, no nosso sangue, durante um período de alta intensidade. E o ciclismo, outras atividades de endurance também, de desporto, seja corrida, seja natação, também estimula, mas o ciclismo é perfeito para estimular o nosso VO2 max. E se realmente o tempo que passamos na Terra é o recurso mais escasso que temos, não é dinheiro, porque o dinheiro consegue-se, não é? Então deveríamos fazer, isto falando um bocadinho para essa malta que senta o rabo no sofá a ouvir o Paulo Martins, mas que também deveria sentar o rabo em cima do selim e pedalar um bocadinho pela nossa saúde física e mental. Sim. Mas sabes que depois do meu problema de saúde, eu sou acompanhado por vários cardiologistas e grande parte deles não estão ligados à alta competição. E então, sempre que eu vou às consultas e que digo que estou a fazer 3, 4, 5, 6 dias por semana de bicicleta, assustam-se. Eles dizem, Paulo, não podes fazer isso. E eu digo, doutor, mas eu estou a fazer isso melhor. E eles dizem, mas não pode. Umas caminhadas de vez em quando é o essencial. E eu, entretanto, eu saio dessas consultas com esses meus médicos que não estão tão direcionados à alta competição e eu falo com o Dr. Hélder Dores, que é o cardiologista do Benfica, do futebol profissional do Benfica, e eu digo ao doutor, os seus colegas dizem que eu não devo andar de bicicleta. Ele diz, não, Paulo, tu tens que andar de bicicleta, o coração tem que trabalhar. Só tem que estar, se calhar, um bocadinho mais limitado. Mais limitado, mais controlado, aliás, porque eu sou medicado e, portanto, com a medicação, automaticamente eu não atinjo os níveis cardíacos do antigamente, mas tu tens que treinar, tu anda de bicicleta, não faças disso competição, faz disso um hobby. Exato. Porque o teu corpo precisa, o músculo do teu coração, portanto o coração é um músculo, precisa de ser estimulado, e portanto, tu vais ver que tu, com o passar do tempo, vais te sentir melhor. A realidade é que quanto mais estou a andar de bicicleta, melhor me sinto comigo próprio. Boa. E estás a evoluir, não é? Mais andas também, que é uma coisa que de certeza que tens notado com a consistência, não é? E isto há razão ainda falávamos do Olivier, o mesmo se passa comigo. Eu não estava tão forte como o Olivier, mas, por exemplo, desde o dia que cá estivemos no evento até agora, passou um mês, sensivelmente, e eu perdi 3 quilos. Olha, portanto, e já vinha a perder peso antes, e, portanto, neste espaço de tempo foi mais 3 quilos. E não é preciso ser muita atividade. Bocadinho de regular um bocado a dieta na mesa da alimentação. Mas o resto é consistência do dia-a-dia, E depois é a atividade física. Uma hora e meia. Eu não faço muito mais do que isso. Hora e meia diária é o suficiente. É o suficiente. Boa. Paulo, foi mais uma vez um gosto. Muito obrigado aqui por nos proporcionares este momento. Aprendi muito hoje. Hei de continuar a aprender, seja com livros ou documentários. Estou muito ansioso. Até porque vai haver a Cycling District em Lisboa. Exato, a partir daí, sem dúvida. E malta, obrigado mais uma vez a vocês que nos seguem. Eu ia dizer diariamente, na verdade, a quem nos segue no Instagram é diariamente, que estamos sempre com conteúdo, mas principalmente vocês aí no YouTube semanalmente. Obrigado, de fundo de coração, e vemo-nos em breve.